Saudações vascaínas, meus amigos. Esse feriadão de Corpus Christi começou com uma notícia aí bombástica, que é um suposto investimento de 217 milhões. Isso mesmo que você ouviu, muita grana. 217 milhões de reais para reformar São Januário. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e também falar de mais um reforço que foi confirmado aí pelo Vasco da Gama. Como a gente já tinha dito aqui no canal no vídeo anterior, o Vasco estava negociando com o volante Richard, ex-Fluminense e que estava no Corinthians. Essa negociação se concretizou e Richard é o novo volante do Vasco. Então a gente vai falar desses assuntos aqui hoje. Antes, porém, eu quero deixar um recado bem bacana aqui, que no domingo, dia 23 agora, eu vou participar de um futebol beneficente, futebol contra o frio aí, um futebol solidário lá em Angra dos Reis, cidade que eu morei aí por muitos anos. Vou voltar a Angra no domingo para jogar esse futebol. Vai ter outra galera lá que é famosa na internet, né? Vai estar o Diogo Defante, vai estar a rapaziada do canal Ishi, Parafernália, enfim, uma rapaziada aí bastante conhecida aqui no YouTube. Vai todo mundo jogar esse futebol aí solidário contra o frio. Fiquei feliz demais pelo convite, é muito bacana poder ajudar a quem precisa. Se você quer saber um pouco mais desse futebol, vai estar o link aí na descrição da edição passada. E agora a gente vai direto aí pro conteúdo do vídeo. E rapidinho. Deixa o seu like aí, né? Fortalece aí deixando o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar indicando esse vídeo para o maior número de vascaínos possíveis. Então, mete o dedão no like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. A gente vai chegar aos 50 mil em breve. Se inscreve aí. É isso, 217 milhões para reformar São Januário foi a notícia que a gente acordou hoje lendo em todos os portais aí de futebol na internet. Estava no Net Vasco, estava no Lance, enfim. Uma reportagem exclusiva do jornal Lance que garante que um grupo português de investidores quer colocar 50 milhões de euros para reformar São Januário, e seria uma reforma mais rápida do que aquela que a gente já tinha visto, já tinha até comentado que o Vasco apresentou no final do ano passado. Era uma reforma que duraria até 2024 e que São Januário não seria fechado, né? Iam reformando ali por etapas até ficar completamente pronto em 2024. Com esse investimento aí do grupo português que o Lance apurou, essa reforma seria feita em 2 anos. Começaria depois que o Campeonato Brasileiro terminasse, esse campeonato de 2019, duraria por 2 anos. Só que nesse tempo São Januário ficaria completamente fechado. O Vasco teria que procurar outro lugar para jogar enquanto a reforma de São Januário aí acontecesse. Isso me preocupa um pouco, né? Isso me preocupa muito. Imagina o Vasco 2 anos sem jogar em São Januário, o Vasco que tem um time muito fraco e que não consegue ganhar fora de São Januário. Aí você pode ter um estádio novo, um estádio moderno, mas jogando uma segunda divisão, né? Porque o Vasco não consegue pontuar fora de São Januário. Hoje o maior trunfo do Vasco é São Januário, então ficar 2 anos sem São Januário seria aí bastante preocupante. Mas continuando aqui com o assunto, naquele projeto apresentado pelo Vasco no ano passado, o valor total seria aí de 208 milhões de reais para a reforma até 2024. Esse grupo português aí está chegando com 50 milhões de euros, que na cotação atual daria 217 milhões de reais. O Lance não divulgou o nome desse grupo português, desse grupo de investidores. A gente não sabe também até que ponto isso é verdade ou até que ponto também só é para vender matéria, para render clique, etc e tal. A gente sabe que essas coisas também hoje em dia são bastante comuns na internet. A gente vai aqui comentar em cima do que o Lance publicou. E aí você pensa, por que um grupo português chegaria assim tô sobrando dinheiro aqui, tô com pena do Vasco, vou dar 50 milhões de euros lá pro Vasco reformar o estádio. Segundo o Lance, esse grupo seria ressarcido aí com a venda dos camarotes e outros pontos de São Januário, como por exemplo acontece hoje lá na Allianz Parque, né, do Palmeiras, que tem a administradora do estádio que às vezes coloca show lá no estádio, tem porcentagem sobre algumas coisas. Talvez seja nesse ponto aí que esse grupo português invista em São Januário. Bom, é uma notícia boa, né? Se isso realmente for para frente, é interessante para o Vasco. O Vasco precisa se modernizar, apesar de eu particularmente ter um pouco de pé atrás assim com todas essas coisas de ter que reformar São Januário, de ter que jogar São Januário abaixo e construir outro estádio.
perder completamente a identidade que hoje São Januário tem. Eu não gosto muito dessa ideia não. Por mim, existem outras formas. Claro que São Januário precisa de uma reforma. Hoje o estádio é antigo, o estádio tem estruturas ali precárias, a gente sabe que o acesso é ruim, que os banheiros lá são ruins, enfim, tem muita coisa para ser feita em São Januário, mas eu acho que não precisava demolir o estádio. Para construir mais uma arquibancada ali atrás do gol da estátua do Romário, o gol da Capela ali, fazer reformas pontuais, e o principal para mim é melhorar o acesso. O Januário, apesar de ser localizado na região central aqui do Rio de Janeiro, né, de São Cristóvão, aqui relativamente perto do Maracanã, o acesso ao estádio assim é muito ruim. Pra gente que é maluco da cabeça, pra gente que gosta de São Januário e tá lá todo jogo, a gente não se importa. Mesmo sendo ruim, a gente dá um jeito, a gente pega Uber, a gente vai a pé, a gente vai de carro e paga R$50 por flanelinha lá para deixar estacionado. Enfim, a gente é maluco da cabeça, a gente faz essas coisas. Mas o cara que vive outra realidade, o cara que tem família dele, que não tem o Vasco como prioridade, acaba não querendo passar por esses perrengues, né, para chegar em São Januário. Então acho que o principal de uma reforma de São Januário, na verdade, é melhorar os acessos, né, até mais importante do que melhorar o estádio em si. Para mim, o principal, melhorar os acessos. Depois começa a reformar o estádio, que tem que ter uma capacidade maior, né? O Vasco é muito grande para ter um estádio aí só para 22 mil pessoas. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, que com certeza vai demorar um pouquinho aí para ser definida. Isso aí vai se arrastar, vai se alongar, vai ser desmentido, depois vai voltar a ser verdade, enfim, vai se alongar por muito tempo. Vamos aguardar e torcer para o melhor desfecho disso aí tudo. Eu só não queria que fosse uma reforma que demolisse tudo, né? Que São Januário perdesse a identidade e se tornasse um estádio frio, como o Allianz Parque, como o estádio do Atlético Paranaense. Esses estádios novos aí são muito frios, não tem alma de estádio de futebol igual São Januário tem. Então, se acontecer uma reforma, eu queria que fosse o máximo preservado possível aí São Januário, que a gente não perdesse essa alma que a gente tem, porque São Januário hoje, para mim, é o único estádio diferente realmente do Brasil, um dos poucos que restam aí no Brasil com cara de estádio de futebol, não essas coisas aí que parecem mais um shopping center. Mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha aí desse suposto investimento de 217 milhões em São Januário, dessa reforma? O que você quer? Você quer São Januário reformado, ou para você tá ótimo do jeito que tá, amigo? Não muda, deixa do jeito que tá bom. Comenta aí que eu quero saber. Mudando o assunto agora, vamos falar de contratações e negociações. O Vasco acertou com mais um, né? Richard já foi confirmado aí pelo Vasco, ainda não anunciado oficialmente, mas é jogador do Vasco. Richard, que estava no Corinthians e jogou por um tempo também no Fluminense. O jogador só falta mesmo passar pelos exames médicos aí para ser anunciado oficialmente, mas já é o segundo reforço do Vasco aí nessa pausa para a Copa América. Outro, vocês já sabem, foi Marquinho, que estava no Atlético Paranaense. Então o Vasco já fechou com 2 aí, e a tendência é que feche aí com mais uns 2, ao menos mais um, pelo menos um atacante. O Vasco busca um atacante, ao menos um camisa 9, o Vasco vai tentar trazer aí nessa pausa para a Copa América. E falando disso aí, né, desse camisa 9 que o Vasco procura, foi oferecido ontem um paraguaio, Dário Lescano, foi oferecido ao Vasco. Ele joga na segunda divisão da Alemanha, mas foi descartado. Ele é do mesmo empresário ali do Martin Silva, do Aranda, do Júlio dos Santos. Esse cara que botou um monte de jogador já em São Januário, tem uma relação boa com a diretoria do Vasco, mas o Vasco não é um nome que não agradou. Dário Lescano muito provavelmente não vai ser jogador do Vasco. Foi um nome que não agradou e por isso já foi descartado. Santiago Trellis, outro nome que o Vasco vinha negociando, mas parece que o Inter meio que deu para trás, não quer liberar o jogador. O Inter vai contar com Santiago Trellis para o restante da temporada. A tendência é que ele não venha para o Vasco, então o Vasco continua aí atrás de um camisa 9, porque apesar de Thiago Reis ser um bom jogador, ter faro de gol, ele é um menino e vai oscilar. Então o Vasco tem mesmo que buscar um camisa 9 e as buscas continuam. Se fala agora em Leandro Pereira, que estava na Chapecoense. Vamos aguardar aí os novos capítulos. Se você tem um nome aí que te agrada para a camisa 9 do Vasco, deixa aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. É difícil, cara, é difícil achar um camisa 9 aí para jogar. Para encerrar o vídeo, só lembrar para a galera do Espírito Santo que no sábado que vem, às 3h30 da tarde, tem um amistoso do Vasco aí em território capixaba contra o Rio Branco.
no estádio Kleber de Andrade. Os ingressos já estão sendo comercializados, R$60 a inteira, R$30 a meia. Então você, vascaíno e capixaba, vá lá prestigiar o Vasco nesse amistoso aí e quem sabe já ver essas caras novas que o Vasco está apresentando pro restante da temporada. Tamo junto, saudações vascaínas, conta aí com o seu like se você assistiu até agora, conto com a sua inscrição caso você não seja inscrito. A gente volta a qualquer momento com mais notícias do Vasco. E ó, vai ter um quadro novo aqui no canal, Sessão Memória. A gente vai lembrar nessa primeira edição aí os inesquecíveis de Edmundo. Vocês sempre pediram aí um quadro relembrando grandes momentos do Vasco. A gente vai começar essa sessão memória com o Edmundo, então não se esqueçam. Quadro novo aqui no canal, conto aí com a colaboração de todos vocês. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.